Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias capítulo 3, verso 8. As Escrituras afirmam que Deus falou pela boca dos profetas. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo a serem porta-vozes de Deus. Sendo Deus amor, óbvio é que os profetas falariam continuamente sobre a maneira ímpia da nação viver, que a reprovação de Deus prestes manifestar-se-ia em juízo sobre eles, pois é dito em Provérbios: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios capítulo 27, verso 5. Não advertir o mundo de seu pecado seria encobrir o amor. Nós crentes, muitas vezes, agimos dessa forma. Deixamos de apresentar a desaprovação de Deus às pessoas que são próximas a nós e estão no erro, em prol de evitar possíveis consequências. Diferente de nós, Deus não encobre seu amor. Desde a queda, o Senhor vem advertindo o homem de seu mau caminho. Aliás, a repreensão é uma evidência manifesta do amor divino. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios capítulo 3, verso 12. Portanto, um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de Deus. E um homem cheio de Deus é um homem de onde flui amor, o amor que traz a advertência. O profeta afirma: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O porquê de ter recebido a graça de ser cheio do Espírito pelo Senhor está explícito no texto, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Todos os profetas falaram sobre o pecado. Foram a boca do Deus que ama, clamando para que o povo deixasse os caminhos de morte. A mensagem de João, o Batista, foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 2. João foi degolado, porque não reteve o amor. Os profetas que o antecederam foram mortos ou punidos severamente, porque não retiveram o amor. Jesus foi crucificado porque não reteve o amor, e nós vamos ter medo das consequências que já sabíamos desde o chamado ao discipulado que viriam? Estamos esquecendo do que Jesus declarou aos que queriam segui-lo? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 33. Há muitas pessoas vivendo em pecado e achando estar tudo bem, porque falsos crentes retêm o amor.
não declaram o pecado por medo de perder a arrecadação ou afastá-los. E essa conduta não se restringe a falsos crentes. Muitas vezes, crentes verdadeiros que amam o Senhor retêm o amor, não repreendendo o que está próximo. Com base no que Jesus declarou sobre o Espírito, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 7 ao verso 8. Podemos dizer que o Espírito Santo contende com os homens a fim de convencê-los do pecado. Um homem que nunca fala contra o pecado é um homem vazio de Deus. Esta mesma condenação recai sobre uma igreja em que o juízo contra o pecado não é presente nas pregações. Está cheio do Espírito? Então, você sabe que nossa eternidade com o Senhor é uma realidade graças ao precioso sangue de Cristo. Nós, por quem somos, damos a Deus motivos para ir para o inferno todos os dias. Vamos deixar de reter o amor em nossos lares, trabalho e onde quer que estejamos, declarando a reprovação do Senhor e que em Cristo Jesus há perdão e uma nova vida a desfrutar. Que nessa geração cheia de líderes que só se preocupam em satisfazer as concupiscências do seu público, com suas mensagens egocêntricas, Deus nos torne cheio dele para que a afirmação do profeta seja também a nossa. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.